Fala, pro meu vídeo aí, segue! Eu vou até pesquisar por aqui mesmo, ó. Eu vou até pesquisar aqui. Que esse dano, onde o vídeo vai ser assim mesmo? Cadê? Esqueci de colocar a tabela, sou burro. Tá, bela. Posso falar? Pode falar? Ah, velho, não vai aparecer? Sério? Ah, tá tirando com a minha cara, né, velho? Pô. Aí decepcionou, meu. Tem que esperar carregar. Mas eu vou falar. Reagir hoje ao vídeo do Josão, Vasco 1, Maricá 0. Jogo horroroso, credo. Foi um jogo bem ruimzinho mesmo. O que importa é que o Vasco ganhou. Me diz que é desse ano, porque se não for, eu vou dar um tiro. Trá! Nossa, lembrei da série do John, cara. Lembra do John? Vou estar com ele participando. Quem não concorda com o John? Tá, essa foi muito boa. Taça Guanabara. Vamos lá, blá, 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 blá. Aqui, ó. Tá certo. Ih! Ah, qual foi? Os caras fizeram o segundo. Ah, que minha largada, velho. Era pra ser líder. A última vez que eu vi era pra ser. Mas, ó, estamos empatados. Próxima rodada vai ser contra o Volta Redonda. Então, se nós ganhar, eu posso finalmente gritar eu segue o líder. Isso vai acontecer sim, porque o líder vai ser seguido. Deixa aqui agora. Bora pro vídeo do Josão. Deixa um like e bora pro vídeo. Nossa. Grande jogo, rapaziada. Assim, é muita emoção, sabe? É aquele tipo de jogo que testa o coração, porque você fica tão empolgado que você acha até que tá tendo um troço, tá ligado? Tô arrumando aqui, cara. Vai. Mas não é só futebol. Jogo muito legal. Isso foi Barcelona e Benfica lá na Champions League 5-4. O jogo do Vasco hoje, nossa, horroroso. Vamos falar disso aqui porque, assim, apesar de ter sido bem triste de se ver, pelo menos a vitória veio, é uma vitória importante. A gente termina a rodada lá na parte de cima da tabela mais uma vez. Mas, nossa, foi ruim, hein? Jesus amado. Ó, vamos lá. O Vasco hoje vem em campo com esses jogadores aqui, com esses 11 iniciais. E isso aqui explica, talvez, o porquê de ter sido meio ruim. Na verdade, meio eu tô até sendo bom. Você tá bonzinho, porque foi ruim. O cara, não sei o que foi, cara. O cara quis escalar os reservas, praticamente. Não sei se foi pra mudar elenco, fazer um teste com os reservas, pra ver quem vai ser titular. Mas não tem como, cara. Podendo ser líder, acabar com o jejum, que vai dar nada. Acabar com o jejum, o cara vai escalar o time reserva, não dá, velho. Daí não dá. Não dá muito. Bondoso. A gente tem aqui um time que tem jogadores titulares, mas é um time misto. Ele tem jogadores titulares, mas não é 100% titular. Você tem alguns jogadores que foram poupados, que é o caso do Jair, que é o caso do Tietê, que é o caso do Lucas Oliveira, do João Vitor. Alguns jogadores, o Coutinho principalmente, que nem relacionado não estava. Alguns jogadores que são importantes, tá ligado? Eles estavam hoje no banco e no caso do Coutinho, nem no banco não estava. Então, assim, a gente tem aqui um time misto com o Payet sendo titular, o que aparentemente não vai ser o que vai rolar nos jogos mais importantes. Parece que o Coutinho, ele pelo menos por agora, ele tem a vaga, mas hoje tava o Payet, tava aqui o Hugo Moura, que me agrada, cara, que eu acho um bom jogador, e eu acho que, tipo assim, pô, se a gente for ter uns caras pelo menos do nível do... Cara, manda uma real. Não é nem isso tá, mas, cara, o Vasco vai ganhar. Esqueci o que eu ia falar, eu falei qualquer coisa. Não tem como jogar sem Piton, Paulo Henrique, sem que tinha essas coisas. Porque o Vasco, todo respeito e tal, esses jogadores que ele colocou foi mais defesa. O time titular do Vasco é de ataque. Ele tentou um time. Foi um time mais de defesa, porque a maioria não tem como tentar ir pro ataque. Daí quando coloca o Piton, Tietê, um monte de gente que é mais ataque mesmo. Numa alteração foi o Piton, o Paulo Henrique e o Tietê. Já mudou o jogo, o Paulo Henrique entrou e já fez um gol. Porque os caras são mais de ataque. Ele tentou mais uma defesa, cara. Daí acabou que não deu. Pra ficar no banco, interessante. O problema é que não é todo mundo do nível do Hugo, até porque também tinha aqui hoje no time titular o camisa 21, Gian Davi. Pô, é, né? Cara, pior que não tem como. Jean Davi já não dá mais, cara. Ah, mas quem que coloca? Mano, até o Lance Teixeira é melhor. Mas quem que entra no lugar do Jean Davi? Cara, qualquer um. Por que o cara vai me falar que não? Eu coloquei os pra fazer um de vez, mas daí tal. Colocasse outro cara, deixando o Jean Davi fora. Mano, de verdade, se você não conseguir jogar nem no Campeonato Carioca, é difícil, tá ligado? E assim, eu vou parar bastante pra falar aqui sobre o Jean Davi, porque o Pedrinho prometeu que ele jogava alguma coisa. O Pedrinho se justificando nas coletivas e tal, falou, gente, não, mas calma aí, sei lá, ele tá numa fase ruim, mas pra ver, pô, ele é da seleção chilena. Então, se ele tá na seleção... Não era esse o Galdames? Tinha rolado um negócio assim? Que o Galdames...
que a torcida tava reclamando do Galdamos no time e tal, de ver o pai e falou que não, é da Chile e tal. Do Chile, alguma coisa ele joga. O Pedrinho deu uma declaração mais ou menos assim. Só que assim, parece que não joga não. Parece que o fato do Chile estar tão mal, O Chile tá em último, né? tem um porquê. Os jogadores que estão na seleção são os Jean da vida, tá ligado? Jean da vida. Enfim, o Vasco vem a campo com essa formação aqui e pra jogar contra o time que vinha sendo a sensação do campeonato, que era o Maricá. E aí começa a rolar a bola no primeiro tempo. O que a gente tem? A foto do Maricá. Por quê? Porque não tem jogo. Aqui que eu tenho pra te falar, o que eu aprendi com o jogo de hoje? Eu aprendi que o João Vitor, lateral, acho que esquerdo, direito, alguma coisa, lateral do Maricá, o João Vitor do Maricá, ele gosta de literatura clássica e ele é fã de Tolstói e qual que é o outro nome do cara? Nem lembro mais. Do nada, velho, pô. Pra você ver, eu descobri que o João Vitor, lateral do Maricá, lê Tolstói. Tolstói. O que eu posso comentar sobre isso? Você vê que o jogo tá bom quando tá tendo tempo pra falar isso. Quando dá tempo pra falar isso, quando o assunto tá isso, né, cara? Porque não tem como não. Não tinha jogo, não tinha futebol. O Vasco até começou no primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo foi morto, cara. Foi mal. Tendo ali mais posse de bola e tal, eu chuto que tava uns 70%. E eu falo, eu chuto, porque eu fui olhar no SofaScore, que é aquele aplicativo que tem tudo quanto é estatística e não tá tendo cobertura do Carioca. Assim, se joga Cuba contra Vietnã, tem estatística, tem tudo que acontece no SofaScore. O Campeonato Carioca não tem. Acho que isso diz um pouco. Vou ter que caçar outro lugarzinho pra olhar. Mas enfim, a gente descobriu aí que o rapaz do Maricá gosta de literatura clássica. Inacreditável. Inacreditável. Que comentário foi esse durante o jogo? Inacreditável. Inclusive, com todo respeito do mundo, o jogo já não tava bom. A narração e os comentários também não estavam ajudando, com todo respeito do mundo, mas tava difícil hoje, hein? Tava difícil a coisa. Enfim, no geral, a gente já pode terminar o primeiro tempo. Pior que é muito assim, cara. Pior que foi muito assim o primeiro tempo, mano. Porque eu tô indo disso, eu não sei, mas o primeiro tempo teve nada. Nada. 0x0, caramba, que jogaço. Você viu? Muitos chutes, muitas bolas na trave, grandes defesas do goleiro. Como é que foi assim, cara? Que ó. Como é que foi bem assim, cara? Falei, bom, não, cara, tem que ver isso de novo. Enfim, no geral, a gente já pode terminar o primeiro tempo 0x0, caramba, que jogaço. Você viu? Muitos chutes, muitas bolas na trave, grandes defesas do goleiro. E novamente, esse é o Barcelona e Benfica. O jogo do Vasco não teve quase que nada disso. A gente teve uma chancezinha aqui, outra coisinha ali, nada demais. O Verratti isolado do jogo, muita bola indo na área, mas nenhuma chegando bem na área. O Payet errando os cruzamentos, umas bolas meio curta, meia altura, uma coisa meio feia. Terminou o primeiro tempo e eu tava mais ou menos como? Mais ou menos assim, com sono, prestes a dormir. Gente, um primeiro... Quando as 4 imagens, uma escalação, a outra é uma literatura, outra é um filme no tempo e outra é essa, dá pra ver como é que foi o jogo. Meu Deus do céu. Tempo bem fraquinho, onde, como eu falei, o Vasco começou dominando mais e o Maricá, talvez, por estar vindo bem no campeonato, tá ligado? Como eu falei, o Maricá é meio que a sensação do Campeonato Carioca nesse começo. Eu pensei que o Maricá ia tentar fazer alguma coisa, mas ele nem tentou. Aí, tipo assim, o Maricá não tentava, o Vasco tentava, mas não conseguia. Eu tô explicando aqui e eu acho que muitos de vocês viram o jogo, né? Eu tô explicando como se, tipo, ninguém tivesse visto. Mas vocês viram, vocês sabem do que eu tô falando. E se você não viu, pô, que bom que você não viu, você não perdeu nada, tá ligado? Enfim, o primeiro tempo, que se não tivesse acontecido, não faria diferença na vida de ninguém. Não mudaria nada. Nossa, que joguinho, nossa, que joguinho mequetrefe. No segundo tempo, a gente vai ter o quê? Por incrível que pareça, o Souza atuando bem. A gente tem uma bola que é chutada cagada, pelo menos. De fora da área e o Léo Jardim dá rebote, uma bola ali meio perigosa, iria ser um gol, ou pelo menos seria uma grande chance de gol para o cara que pegaria o rebote, mas aqui o Souza vem e ele corta e ele evita o que possivelmente seria um gol. E por que isso chega a ser uma notícia aqui pra gente? Porque o Souza tava mal. O Souza chega no Vasco com, nossa, o ego dele lá em cima. Não, porque eu olhando pros jogadores do Vasco, ele ainda na época meio campo, eu acho que eu poderia contribuir e muito. Aí ele entra em campo e você fala, mano, isso aí é contribuição? Pô, dá um tapa na cara da minha mãe que é mais fácil, você está contribuindo mais pra minha vida que isso. Mas enfim, ele entra naqueles 3 primeiros jogos do campeonato, onde era time completamente reserva, ele joga e ele joga mal, a gente chega a tomar um gol que é claramente culpa dele, tá ligado? Mas hoje ele vem e faz um jogo digno. Eu acho que o Souza, ele vai ser ali um cara que vai brigar pela titularidade do Vasco? Não, acho que não, cara. Vai ser aquele cara que só quando tiver faltando jogador que vai entrar. Porque vamos pensar, ele vai começar a jogar de zagueiro. Junto com ele tem o João Vitor,
o Freitas, o Lucas Freitas e o Oliveira. E mais o Maurício Lemos que tá vindo. Então, eu acho que, cara, se for contar esses 4, não dá nem chance pro Souza. O Souza talvez até vaze do time. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, já passamos, nossa, muitos anos seguidos tendo raiva com o zagueiro. Mas, pô, hoje, assim, tem que pontuar isso aqui. Eu acabei de falar, pelo amor de Deus, não joga. Mas, tirando esse de lado, hoje ele fez um jogo digno. Ele não comprometeu em nada. Na verdade, ele ajudou a gente. Pode-se dizer que não fosse aquela intervenção dele, talvez a gente teria tomado gol, o que seria depois um empate, né? Ou talvez a gente teria perdido. Porque vai saber se a gente toma o primeiro gol, se a gente não conseguiria fazer outro depois. Enfim, parabéns ao Souza. Fez uma para Deus ver, um bom jogo dele hoje. Dito isso, volta a zaga titular. Estreia Maurício Lemos. Tô doido para ver a estreia do uruguaio. Por enquanto, nada. Eu quero ver aí se vai ser mais um ano de João Vitor capengando para ser titular ou não, ou se agora o João Vitor se firma e firma ao lado dele o Maurício Lemos, ou se vai ficar o Lucas Oliveira, que começou jogando bem e tem um mosquito passando aqui. Tá vendo? O jogo foi tão legal que até o mosquito aqui veio ver. Depois, o que a gente tem, gente? Se por um lado o Souza tava legal, eu não gostei nada da atuação do Paê hoje, não. Ele no primeiro tempo, até na segunda até pareceu mais, cara, mas no primeiro eu não sei. Tentou, mas quase tudo que ele tentou não deu certo. O Paê teve uma boa chance que ele acaba perdendo, depois teve essa chance aqui, que olha só, ele vai puxar a bola pra direita, chuta e ela passa perto do gol e não faz. Então teve uma boa chance que ele acabou perdendo, teve essa aqui que ele mais criou do que recebeu tudo pronto, tá ligado? Mas assim, teve jogos aí que foi contra o Madureira, se eu não me engano, teve o jogo do Madureira, que o Coutinho começou a titular e o Paê entrou depois, que se eu não me engano, se for nesse jogo mesmo, eu vi muita gente falando que, pô, hoje eu acho que o Paê já deve ser titular. E aí, porque o pessoal falou isso naquela época, porque ele entrou, jogou menos minutos, mas impactou mais, na visão de uma galera. E eu concordo que ele tenha jogado bem naquele dia, só que hoje, vendo a partida de titular dele, eu não sei, tá ligado? Talvez você discorda. Cara, com todo respeito, uma coisa que eu não pede, Paê e Coutinho. Eu prefiro assim, primeiro tempo um, primeiro tempo outro. Mas sério, tal. Se for pra fazer assim, pra ver qual que seria o melhor, eu coloco primeiro tempo um, primeiro tempo outro. Assim é ser melhor, cara. Agora vai lá, eu coloco os dois juntos. Mano, morre muito o time, desculpa, mas os caras são bons de ataque, mas vê se volta a defesa. Acho que tem... de mim, mas eu achei uma partida bem fraca, bem fraca. Eu sigo achando que o Paê, no geral, ele contribui bastante. Às vezes, igual hoje, no primeiro tempo, ele teve muito cruzamento que ele tentou e errou. Só que aquilo, de tanto você tentar, uma hora ou outra você acaba acertando. E aí você vai ver no final do ano, você tá com bons números de assistências e até de gols. E isso é o Paê. Paê que parece que vai renovar, vai ficar realmente até o final do ano, pelo menos. Enfim, hoje eu não gostei da partida dele, mas na verdade não gostei da partida de quase ninguém. Eu acho que o Vasco jogou muito abaixo. A parada do time misto a gente sentiu demais. Enfim, depois disso que a gente tem gol do Paulo Henrique, que esse sim é titular, entrou, fez um gol, um golaço. Um gol que não tem nada a ver com o que foi o jogo, porque o jogo foi muito feio, o jogo foi muito ruim. Um gol mais bonito que o jogo todo, aí é muito bom mesmo. Mas esse gol foi muito bonito. Olha só, o que acontece? O Paulo Henrique vem trazendo lá de trás, entra aqui, deixa mais um cara pra trás, vai chutar, cortou mais uma vez, chutou agora e faz um golaço e sai aqui pra comemorar. Ele que foi perguntado até de, e seleção brasileira? Pô, você pensa aí, você acha que... Tá ligado? Já estamos nesse nível, o que eu acho um exagero. Calma lá também, vamos pisar no freio. Mas, cara, faz mais um golaço e é um cara que ele gosta de um golzinho importante, já tinha marcado esse ano. Eu lembro sempre do ano de 2023, que foi aquele que a gente brigou até o final pra não cair. Ele acertou um cruzamento pro gol do Serginho. Que foi o Paulo Henrique, o autor do gol contra o Botafogo, e a gente ganhou do time também, que naquela época já estava ruindo, mas ainda era o Botafogo. O Botafogo que depois pipocaria, mas ainda era o time que estava ali brigando pela liderança, e naquela oportunidade a gente só ganhou porque esse lateral aqui fez o gol também em São Januário. Falando em São Januário, hoje, campeonato carioca, cara, hoje a gente teve um Maricá e Vasco. O Maricá como mandante colocando o jogo em São Januário. Ganhamos fora de casa. Em São Januário, com o Vasco jogando fora. Assim, você tenta explicar isso pra alguém que não entende futebol, a pessoa vai bugar completamente. Jogaram na casa. Deixa eu ver como é que explicaria. Então, Maricá e Vasco tiveram um jogo. O mandante foi o Maricá, foi dando a casa do Maricá, só que ele escolheu passar na casa do Vasco. Então o jogo foi Maricá e Vasco, com o Vasco jogando fora, mas dando a casa dele. Meu Deus. Gol aqui do Paulo Henrique, mais uma boa atuação dele.
mostrou que, assim, é titular com sobras desse time. Ele realmente... Mano, ele fez gol praticamente todo sozinho. Se eu não me engano, quem deu o passe pra ele foi o Tietê, mas é aquele tipo de assistência que, sei lá, mano, eu só toquei de lado e outro cara fez tudo, tá ligado? Mas, enfim, contabiliza aí também a assistência que, se eu não me engano, é do Tietê para o gol desse cara aqui com toda a moral. Beleza, acontece o gol. Depois, como eu falei, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não passa muito mais disso. E aí, o que acontece é o seguinte, com esse gol, o Vasco pegava a liderança do campeonato. Então, como eu falei, pô, foi um jogo chato, mas foi um jogo que a gente ganhou. O Vasco agora, se eu não me engano, eu tô falando muito esse termo, né? Mas é que eu realmente tenho dúvida. Mas eu acredito que o Vasco seja o único que ainda não perdeu no campeonato. Tô tentando lembrar se o Flamengo já chegou a perder. Mas, enfim, o Vasco tá aqui. Nesse momento ele liderava, mas na mesma hora tá jogando Volta Redonda. E o Volta Redonda parece que já pegou a liderança de novo. Mas o que importa é que a gente tá ali perto. Então, assim, cara, é bem verdade que o Campeonato Carioca ele vale muito pouco. Dito isso, eu quero ir bem no Campeonato Carioca. Agora, se tiver como escolher, pô, ir mal no Campeonato Carioca, mas tá todo mundo saudável pro Brasileirão, ou ir bem nele e perder alguns jogadores importantes, eu não quero perder ninguém. Mas eu quero ir bem no campeonato, certo? A gente vai aqui brigando ali pela liderança. Vai ter provavelmente algum dos 4 grandes não se classificará pra semi. Ano passado a gente já teve isso. Cara, aqui tem uns 4 grandes. Naquela oportunidade foi o não tem Botafogo, nada pra porque o falar. 9 O mais grande tem primeiro e aqui os outros grandes. E pra baixo os outros grandes. Aqui em primeiro por enquanto, nem ficou em segundo. Mas aqui, ó, o grande. O resto, nada. Um tá no top 4 dos 4 do Rio. Então, já sabemos qual que é o maior. O Vasco classificou, não só para cima como para final, inclusive eliminou nós. Esse ano provavelmente vai ter algum pequeno ali. Cara, eu não sei. Eu acho que não vai o Botafogo de novo, cara. Porque os caras estão muito... Vai, não sei. E eles já entraram os titulares, fazer as contas. Já entraram nessa rodada. Tá rodando, jogando agora. Beliscando uma vaga, pode ser o Maricá, pode ser o Volta Redonda, pode ser os dois. E o Vasco, ele faz o seu papel, ele ganha a terceira partida seguida, acredito que seja a terceira. Que bom, a gente fez o que tinha que fazer, apesar do jogo muito, mas muito pobre. Enfim, pessoal, vitória do Vasco, gol do Paulo Henrique, e eu tô de cara comigo mesmo que eu consegui render, o quê? 11 minutos sobre esse jogo que não teve absolutamente nada acontecendo. Cara, o meu muito obrigado. De verdade, é você que assistiu até aqui. Porque assim, se você já aguentou esse jogo, meu Deus do céu, você já tá de parabéns. Nós estamos juntos. E se você, além de ver o jogo, ainda clicou nesse vídeo aqui pra saber o que eu tenho pra dizer, mano, muito obrigado. Isso aqui é vídeo pra quem é vascaíno pra caramba ou pra quem é simplesmente doente com futebol. Eu não sei qual dos dois é o seu caso. Eu sei que, de qualquer forma, muito obrigado por estar aqui. Que joguinho meia boca, meu Deus do céu. Mas a gente ganhou. Jogo onde você deu me falando o que aconteceu. Nada. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, né? Mas já esteve pior, então tá top. Então, galera, esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu, falou e fui.